Tema principal, apagão, vamos economizar energia, né? O príncipe das trevas está pedindo para que os brasileiros desliguem um ponto de luz, é muita incompetência, né? O cara consegue provocar um apagão em plena pandemia, porque a pandemia derruba a atividade econômica, portanto, derruba o consumo de energia. Mas esse cara se acha um gênio, né? Porque ele não gosta de acordar cedo, provavelmente ele nunca gostou de trabalhar, então ele decidiu. A única realização, entre aspas, deste governo foi ele acabou com o horário de verão, né? Você vê como ele se preocupava com a questão energética no Brasil. Bom, veio a seca agora, os rios estão secos, as hidrelétricas estão secando, estão parando, e o Brasil vive essa situação dramática. Os especialistas dizem que ou haverá racionamento, e já está havendo uma outra forma de racionamento, que é o aumento das tarifas. A conta de energia no Brasil já é uma das mais caras do mundo, no Brasil, num país que deveria ser assim, abundante em energias limpas, e vai subir mais 15%, graças à incompetência desse governo tão esdrúxulo que existe no Brasil. Isso demonstra também como a ex-presidente Dilma Rousseff é a pessoa mais injustiçada na história do Brasil. Dilma chegou à presidência depois, aliás, Lula chegou à presidência depois do apagão do governo Fernando Henrique Cardoso. Colocou a Dilma como sua ministra de Minas e Energia para resolver o problema do apagão. O Brasil viveu com a Dilma o maior ciclo de investimentos em energia da história do Brasil, só comparável ao ciclo dos militares, né? Quando os militares, mas não esses militares, os militares do passado, que fizeram lá Itaipu, essa coisa toda, tal. Dilma fez as usinas, fez as linhas de transmissão, interconectou sistemas, energia eólica e tal. E o Brasil bombando, com a economia bombando no governo Lula, conseguia ter oferta de energia para todo mundo. A energia é o que garante a expansão da economia. Sem energia, nada funciona, né? Nós não poderíamos estar aqui sem energia. Mas veio o governo do entreguista Michel Temer, golpista, mudou, essas políticas de preços foram mudando na Petrobras e tal, nenhum investimento público, veio a Lava Jato, que quebrou as empreiteiras brasileiras, todo o investimento público foi demonizado, criminalizado, e o que temos agora? Um país à beira de um apagão em plena pandemia. Reforço, governo muito incompetente, a atividade econômica cai 5, 6, 7% e falta energia. Tem que ser muito, muito Bolsonaro para conseguir uma façanha dessas, né? É lamentável. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que seguir a determinação de reduzir ao máximo o consumo de energia. Há muito desperdício no Brasil, muito desperdício. Por quê? Porque se as pessoas forem agir de uma maneira individualista, pensando assim, não, eu consigo pagar, tudo bem, você vai estar aumentando a conta de quem não pode pagar, né? Então é muito importante ter total economia de energia nesse momento. A conta de luz, que já subiu bastante, vai subir mais 15%. Ontem, Bolsonaro, na sua live, pela primeira vez, ele falou assim, sabe, não diria como presidente, mas como alguém minimamente dizendo que as pessoas precisam reduzir o consumo de energia, que não é brincadeira, que nós estamos no limite do limite. Disse também que, que não é maldade aumentar a tarifa de energia. Maldade talvez não seja, mas é incompetência, né? Incompetência de um governo que deixou a situação chegar a esse ponto. Mas vem aí mais 15% e os especialistas estão dizendo que o apagão, blackout, racionamento é quase inevitável. Paulo, voltamos à época, ao final de 2002, quando Fernando Henrique chamou Pedro Parente para ser o seu príncipe das trevas e o gestor do racionamento. Diga, Paulo. Olha, pois é uma falta de respeito com a população brasileira, com o cidadão, as famílias, as empresas, todos estão ameaçados de enfrentar uma falta de energia. E vamos falar a verdade, sem nenhum risco de errar, é uma questão importante. A grande causa desse possível apagão é a postura irresponsável, confortável, de quem queria esconder um problema que estava a caminho, que era o esvaziamento dos reservatórios. Eu não entendo nada de água, eu não estudei engenharia desse tipo de coisa, mas eu já entrevistei várias vezes o Vicente Andreu, que foi presidente da Agência Nacional de Água nos governos Lula e Dilma, e ele vem falando disso, vem explicando que, na verdade,
Os reservatórios, até pouco tempo atrás, eles estavam cheios, bem alimentados de água, né? Porque havia uma política que você preservava, você fazia um manejo de águas e você impedia que eles fossem esvaziados. Nos últimos anos, eles foram assim, deixados assim, para evitar qualquer transtorno, evitar qualquer dificuldade, né? Porque, às vezes, você pode faltar um pouco ali, não sei o quê. O que aconteceu? Eles foram esvaziados. Nós chegamos a uma situação agora que é a situação limite de risco. E aí, há 2 meses, ele publicou um artigo chamado A Crise de Energia, avisando, olha, há muitos anos que há notícias de que as chuvas estão se tornando raras, está faltando, tem uma crise hídrica a caminho, como se diz, e nada se faz. E ele concluía esse artigo dizendo o seguinte, esse artigo, inclusive, foi publicado em junho, no Brasil 247 também. O artigo, aspas, tempos de hoje requerem ousadia para reconhecer nossas lições, nossas limitações e humildade para reaprender a cada dia. Nunca serão tarefas para um governo autoritário e negacionista. Dizendo claro o seguinte, quer dizer, a crise já estava armada, mas jamais seria encarada nem enfrentada pelo Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro e seus ministros. Como você lembrou, ontem o Bolsonaro falou da possibilidade de poupar energia. É realmente minha responsabilidade. Primeira vez, porque se ele falou é porque a situação deve estar muito grave mesmo. Exatamente. Eu agradecer aqui ao Alcimar, está dizendo que eu amanheci cuspindo marimbondo nos bolsominions. Se aparecer aqui, vocês dizem para eles o seguinte, ó, gente, desliga a internet, apaga a luz, né? Vai fazer uma coisa, vai olhar o sol, alguma coisa desse tipo. Não vem tumultuar aqui, não. Alex, olha só, o Paulo Guedes falou assim sobre essa questão, né? E até mereceu uma coluna do Bernardo Melo Franco. O Paulo Guedes é a cara da insensibilidade. Ele falou assim, olha, qual o problema agora que a energia vai ficar um pouco mais cara, 15%, né? Porque choveu menos, né? O Paulo Guedes não precisa trabalhar para pagar sua conta de luz, tal. Ele tem uma situação econômica extremamente confortável, ganhou dinheiro dos fundos de pensão, né? Paulo, Alex, como é que você vê essa situação aqui chegamos e a postura desse governo também, né? Bom, é o seguinte, isso aí, né, essa seca é decorrência do manejo que o Brasil está fazendo do meio ambiente, né, da Amazônia. Isso aí não é assim, caiu do céu, São Pedro resolveu parar de fazer chover no Brasil. Isso aí tem a ver com o manejo, tem a ver com o Ricardo Salles no governo, tem a ver com o Bolsonaro no governo nesse sentido, fora a incompetência que o Paulo apontou na gestão, na administração, tem esse escândalo, que é o escândalo do meio ambiente. Um governo que acha que o meio ambiente não tem nada a ver com as outras coisas, um governo ignorante como esse, né, produz esse tipo de coisa. E você imagina, quer dizer, qual é a expressão que define isso que nós estamos vendo aí? Tempestade perfeita, né? O cara quer dar o golpe, o cara não quer urna eletrônica, o cara não tem água, não tem energia. Você imagina, quer dizer, o Paulo Guedes, que é um idiota, né? Esse aí, é claro que todo ministro da Economia quer minimizar a situação, né? Mas ele fala tanta bobagem, é evidente que quando... Imagina a indústria, né, com corte de luz, não é só que vamos apagar a luz em casa. Sim, mas e as indústrias que vão ter que parar, que vão ter que diminuir a produção? E o desemprego, que já está alto? Quer dizer, as consequências são terríveis, né? Petróleo subindo e energia elétrica subindo, não é? É um horizonte tenebroso, né? Com essa gente administrando isso, né? Exatamente, quer dizer, você trouxe bem essa questão do meio ambiente, porque o agro é pop, né? O Bolsonaro governa para esses ruralistas ali que estão devastando, não tem nenhuma preocupação com isso. Mas tem também o fator Lava Jato, né? Quer dizer, a paralisação do investimento público, o teto de gastos, tudo isso vai se somando e gera essa situação. Lembrando que a Dilma foi quem mais investiu em infraestrutura no Brasil em muitos e muitos anos, né?